Bailarino, coreógrafo, professor e apaixonado por Planaltina. Leandro Lira está aqui hoje no Sesc Cultura ao Quadrado. Que ótimo te receber, que alegria! Eu que fico muito feliz de estar aqui nesse programa tão incrível que está dando esse espaço para os artistas e mostrar um pouco dessa história, do legado de cada um. E você que é uma grande apaixonada por Brasília e pela cultura do Distrito Federal, fazer parte disso e trazer a importância da cultura local, da cultura do DF. Somos apaixonados por essa cultura candanga tão rica, tão diversa, tem tanta coisa acontecendo. E, Leandro, eu queria conversar com você sobre Transições, que é a sua companhia de dança de Planaltina, Flor do Cerrado, que é o balé que sempre se apresenta no grande São João, no maior São João do Cerrado. E agora você está com quadrilha junina também, que novidade é essa? Então, eu já tô com esse Bobeia a Gente Pimba desde 2016, 2017, né? Acompanhando o grupo, hoje atuando aí, colaborando coreograficamente lá com o coletivo e atuando também enquanto brincante, né? Saio de Planaltina, cruzo o quadradinho, tô lá em Samambaia. Gente, de Planaltina a Samambaia é uma viagem, né? É uma viagem. É uma loucura. E você vai o quê? Uma vez por semana? Como é que é a periodicidade? Bem, os ensaios são 4 vezes por semana, terça, quinta, sábado e domingo. Como eu trabalho durante a semana, eu tenho que escolher um dia durante a semana. Aproveito, vou fazer uma pernoite na casa de uma amiga que é da Transições, né, que mora em Samambaia e depois retorno para Planaltina no outro dia. Então, a labuta é essa. O grande corre do brasiliense para fazer cultura é esse. Então, a gente não tem como fugir dessa realidade. E é transporte público? Transporte público. É uma loucura, né? É. Assim, eu acho que quem assiste às apresentações não tem noção do que os artistas passam para oferecer aquilo ali, né, para o público. Sim, eu sempre digo que nós não devemos de maneira alguma desprezar o trabalho de nenhum grupo, porque ninguém sabe o que se passa por detrás. Uhum. Como diz o ditado popular, né? Quem vê o close não vê o corre. Quem vê o close não vê o corre. E esse corre é muito intenso, é de sair do trabalho, é deixar a família em casa, deixar os pets em casa, deixar toda o seu conforto em casa para se dedicar às quadrilhas, ao movimento junino. Eu acho que todos os quadrilheiros brincantes de cultura popular fazem isso. Então, a gente não pode fazer isso. A gente sempre tem que respeitar o trabalho que é apresentado. E a cultura ainda, no geral, é muito desvalorizada, né? As pessoas não sabem o que está por trás de tudo isso, né? Por outro lado, a gente tem uma valorização muito grande em Brasília do movimento junino, né? Inclusive com as quadrilhas tendo já uma dança muito própria aqui do Distrito Federal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Trazer um pouco do movimento junino para a nossa realidade é muito gostoso, né? A Se Bobear a Gente Pimba voltou agora de Campina Grande, nesse período de junho a julho, nós fomos competir lá no maior festival de quadrilhas juninas do mundo. Campina Grande é o coração, né? Ali pulsa mais de 40 anos, 50 anos de história, né? Do movimento popular junino. E nós trouxemos para Brasília o 2º lugar. Nossa, que maravilha! Ficamos em 2º lugar, vice-campeões, assim, graças a Deus. Mas levando essa identidade candanga, né? Que é o movimento da Arriuna. Onde a gente chega, esse movimento ganha muitos corações do Nordeste, do Sudeste, do Norte, do Sul. Então, a Arriuna é um movimento muito peculiar entre os cavalheiros e entre as damas. Então, onde a gente chega, todo mundo quer aprender a fazer a Arriuna, que é um movimento muito peculiar do Distrito Federal, das quadrilhas juninas. Todas as quadrilhas têm esse momento de vamos meter a Arriuna, e aí vamos embora, e a magia acontece. Aí na Se Bobear a Gente Pimba não é diferente. E a Arriuna é como se fosse um passo dentro da dança, muito específico, muito a cara de Brasília, inventado em Brasília. Sim. Que é uma coisa meio pulada, né? Tem um ritmo, assim. Sim. Ele é um movimento que utiliza bastante as articulações dos joelhos, dos pés. E é como se fossem coices de mula, né? A gente utiliza essa referência do coice da mula, do cavalo, que é um chute para trás, utilizando muita energia dos quadris também. E os braços. Essas movimentações traz muita identidade para que
a Riúna seja a Riúna do DF. Então, com certeza, esse é um passo que todas as vezes que aparece algum grupo junino, a pessoa de qualquer lugar do Brasil que entende um pouco já sabe, esse grupo é de Brasília. É quase como se fosse um carimbo daqui da cidade, né? sim. Assim como em Goiânia tem um movimento, no Norte tem um movimento, no Rio de Janeiro tem um movimento, em Brasília tem esse movimento. Não tem como fugir dessa tradição. Onde a Riúna aparece, o Distrito Federal está ali marcado pelos pés. Que legal, que bacana, isso é lindo. Pra gente é um orgulho, né? Claro. A gente que é de Brasília adora, né, ter essa marca registrada, porque durante muito tempo a gente conviveu com essa história de dizerem que Brasília não tem cara, Brasília não tem identidade, Brasília pega as referências de outros lugares, mas não cria uma coisa nova. Tá aí, né? A Riúna para desmentir esse pessoal que fala isso. Com né? certeza. E hoje Brasília tem muitas quadrilhas juninas. Uhum. Muitas quadrilhas juninas aí. Muitos grupos que estão aí se erguendo, estão tentando prevalecer, permanecer no movimento, mas sem deixar com que a Riúna morra. Claro, tem que continuar essa marca registrada. Eu comecei te apresentando, falando desse seu amor por Planaltina. Isso é uma coisa que me comove muito. Você tem uma ligação muito grande com a cidade, não só com a Via Sacra, onde você já atua há muito tempo, mas você criou uma companhia de dança em Planaltina, que é a CIA Transições de Dança. Eu queria que você falasse também um pouco disso. Como é que é essa sua relação com a cidade e como é que é essa companhia que nasceu ali em Planaltina só com bailarinos dali e hoje já é uma companhia muito maior com gente de todo o Distrito Federal. Sim. Planaltina é uma relação muito, como a gente vai dizer, como se fosse uma novela mexicana, né? Tem momentos que você tá amando, mas tem momentos que você não tá amando tanto. Mas para quem ama de verdade, tem essa relação. E Planaltina é isso. Eu nasci em Planaltina, meus pais eram do Pernambuco, então essa ligação de Planaltina e Pernambuco é muito forte para mim. E aí quando a gente começa a perceber que Planaltina é uma cidade totalmente cultural e popular, e Pernambuco tem essa característica muito forte, eu começo a trazer isso para dentro do meu trabalho. E foi assim que eu percebi, entre o momento da transição da minha vida, que nasceu entre 2013 e 2014, a Transições Companhia de Dança e Artes. Nasceram com 4 bailarinas, que eram minhas alunas, e a gente via a necessidade de ter um grupo ali pré-profissional que representasse a cidade de alguma forma, e com muita luta a gente conseguiu aí levantar esse grupo, que hoje tem aí mais de 23 bailarinos, pessoas que já se passaram pelo grupo, parceiros, que é uma companhia que não tem fim lucrativo, nós trabalhamos aí por amor. E temos aí pessoas de São Sebastião, Ceilândia, Samambaia, Recanto, Sobradinho, que nesse grande caldeirão de emoções e de tantos talentos, a gente continua levantando esse grande trabalho há mais de 10 anos, que é a Transições. Pois é, já é muito tempo e essa coisa de ter ramificado para outras regiões administrativas é muito bacana também, né? Porque você tem essa troca, claro, que nasceu em Planaltina e tem essa identidade muito ligada à Planaltina, mas agora está ganhando braços aí para as outras regiões administrativas. Isso também eu acho que deve ser muito rico, né, essa troca. Sim, porque a Transições ela tem uma identidade hoje que permeia-se dentro do popular e do contemporâneo, mas isso não despreza os outros corpos, né? Esse hibridismo corporal. A gente traz um pouco do um bailarino que vem da capoeira, outro vem do teatro, outro veio da zumba, outro não veio de lugar nenhum, mas está ali agregando com o seu talento, veio das quadrilhas juninas. Então, é como se realmente fosse um grande caldeirão. A Transições vai agregando e a gente vai fazendo essa mistura, trazendo essa identidade de Brasília também. Porque Transições é Brasília. Tem Planaltina, mas Transições hoje é de Brasília, é do DF. A gente não pode também tirar isso de lado, colocar isso dentro desse quadradinho que é importante. E valorizar, né? Isso que a gente está falando de valorizar a nossa cultura candanga, a cultura daqui, do nosso quadradinho. A gente falou muito da Riúna e dessa marca registrada que as pessoas reconhecem como brasiliense nas quadrilhas. Você acha que a Companhia Transições tem alguma marca registrada também? Alguma característica que você consiga ver um certo
sotaque brasiliense na maneira de dançar? Sim. É? Tem. Você percebe isso? A gente percebe nas obras coreográficas, né? Aham. A gente consegue... É como se eu compusesse um trabalho e esse trabalho a gente consegue identificá-lo em cada corpo, dançado diferentemente. Mas quando se tá no palco, a gente consegue enxergar que ali é a transições. Porque ali não é que nem o balé clássico, que tá todo mundo fazendo o mesmo movimento, o tandi, o GT, o movimento, aí faz ali o cabriole, finaliza, e no grande movimento. É lindo, mas na transições não. É passado, assim, uma sequência coreográfica e cada corpo executa de um jeito, mas tá todo mundo dançando junto. Então essa é a grande característica das transições. É respeitar essa identidade individual de cada um, mas que não deixa de ser transições, não deixa de ser uma companhia, né? Isso eu acho que dá para a gente fazer um paralelo com como se fosse um espelho da própria população de Brasília, que cada um tem seu jeito, cada um tem as suas influências, as suas referências, a sua história, seu sotaque, mas no fundo acaba sendo todo mundo brasiliense. Sim. Seria mais ou menos isso, Exatamente. o paralelo que a gente pode fazer com a... Exatamente. É como a gente trouxesse para cá, por exemplo, o maracatu rural, que a gente traz a essência do maracatu rural numa coreografia chamada Caboclo Clarengueiro, e aí a gente consegue tirar essas essências do maracatu, mas colocar dentro do corpo brasiliense. E aí a gente consegue ver, cara, aí eu olho assim, é a transições. Então eu acho que tá nisso, esse é o grande segredo, é respeitar essa identidade cultural e individual de cada corpo e levar isso pro palco. E as pessoas se identificam muito, não só pela dança, mas até mesmo pela imagem que é passada. Nossa, que se fulano dança assim, eu também posso dançar. Então as pessoas começam a se identificar naquele corpo que tá ali no palco. Como é que é fazer uma coreografia? De onde vem a inspiração? De onde você parte? Porque eu sei que tem alguns elementos nordestinos que tem essa, né, essa sua história, né, que faz parte da coreografia, mas como é que vem essa inspiração de pensar o que você vai fazer ali, o que você vai desenhar para aqueles bailarinos executarem? Eu sempre penso neles. Eu sempre penso na limitação deles. E eu não coloco isso como uma dificuldade. Eu coloco como um desafio para mim e para eles. E aí, buscando eles como essa referência, eu começo a assistir muita coisa. Eu assisto muita coisa. E aí, quando eu assisto muita coisa, eu começo a agregar pessoas, histórias, além das histórias deles, né? Exemplo, nas Trilhas do Manguezal, que é uma coreografia que a gente apresentou em 2017, mas esse ano a gente trouxe para o palco novamente. Então, a gente traz um pouco ali da referência da Cianós Bambu, com a Poema, e a gente traz um pouco da pesquisa da Kika de Moraes, que é a nossa colaboradora cênica. E aí, a gente vai assistir algumas coisas e algumas movimentações, por exemplo, do caranguejo. Um detalhe que aí eu vejo no corpo, por exemplo, do Caio ou da Natália, ou que são bailarinos da Transições, eu falei, dali dá pra tirar muita coisa. E a gente começa a essa construção cênica, essa construção coletiva. Eu levo as ideias, e eles também colaboram para que isso aconteça. Isso deixa o trabalho mais gostoso também. Com certeza, porque é uma criação coletiva, você tem muito mais repertório até, né, para você fazer uma coisa diferente. E eu queria saber como é que é a sua relação com a Via Sacra, porque você está na Via Sacra, eu acho que desde sempre. A Via Sacra eu entrei em 2007, eu entrei enquanto apoio, porque na Via Sacra tem tinha esses detalhes. A gente entrava como apoio, ali dando suporte para todos os eventos. Depois de um tempo, você iria para a encenação. E aí eu galguei esse caminho dentro da Via Sacra, encenando como povo, até que chegou um momento que eu fui convidado ali por uma gestão, na época de 2017, 2018, para assumir juntamente ali com a equipe de encenação, que era composta por 4 pessoas. E aí a gente foi desenvolvendo esse trabalho, e fomos trazendo, obedecendo, obviamente, a tradição, mas fomos colocando ali detalhes nossos que poderiam fazer uma diferença cênica, trazer algumas inovações que também não fossem de encontro com a própria encenação tradicional. E aí, 2018, 2019, eu fiquei ali enquanto
um dos coordenadores de encenação, e esse ano também estava ali com o Preto, juntamente com o Preto na encenação. Preto Rezende é a história da Via Sacra, né? Não, Preto é patrimônio. Não tem como falar da Via Sacra de Planaltina sem falar de Preto Rezende. Preto é uma figura, Não né? é? Além de você trabalhar com ele, ele é uma figura, assim, emblemática dentro do grupo Via Sacra. Não tem como se falar de Via Sacra se falar Preto Rezende. Não, tem que falar, a gente passa por ele, a gente caminha por ele ali. Então, 2022, 2023 foi um trabalho bacana que eu pude desenvolver com ele. Agradeço muito a oportunidade de trabalhar com o Preto, né? Que a possibilidade de aprender junto, ensinar, eu acho que eu gosto muito dessa troca. O trabalho coletivo é o que nos fortalece. Agora, como é que foi? Você já acompanhava a Via Sacra? Como é que foi esse seu encontro com a Via Sacra, essa vontade de fazer parte? Você já acompanhava como morador da cidade? Como é que foi? Minha mãe era muito apaixonada pela cultura, né? Ela não está mais nesse plano, mas ela está aqui, que é o mais importante, ela é o que me move. Então, ela sempre me direcionou para a cultura. Eu não gostava. Quando era criança, eu não gostava. Sério? Não gostava. Então, sempre ela me motivava. Não consigo imaginar. Eu não gostava. Eu gostava muito de música. Eu gostava de bateria, de instrumentos de percussão. Aí ela sempre via algumas questões de teatro, de expressão. Não, meu filho, vamos por aqui, vamos por aqui. Então, ela sempre me levava nas costas. Ela sempre me levava nas costas para assistir a Via Sacra. Eu lembro, com 5, 6 anos, ela subindo no Morro da Capelinha. Vem muito claro a imagem dela. E a gente ia pro Morro da Capelinha e eu sempre muito apaixonado por gente. Eu gostava de ver gente. Então, ela sempre me direcionou para esse caminho da dança, do teatro. Eu, não, mãe, aqui não. Ela, não, você vai. Então, eu não entendi o porquê. Ela não falava, você vai. Mas ela me direcionava com muito carinho, porque ela sabia que algum fruto ia nascer. Engraçado, né? Isso já era ela já sabia, né, que você tinha aptidão para isso antes mesmo de você se dar conta, né? Sim. E aí, quando foi exatamente o momento que você falou assim, foi uma apresentação, de repente, uma Semana Santa que você foi, olhou e falou, eu quero fazer parte disso. Quando foi esse gatilho? Foi em 2005. Foi uma apresentação em 2005, onde choveu muito. E eu tenho muito medo de chuva. E aí eu acho que nesse dia eu não tive tanto medo por conta de uma cena muito forte da crucificação, que me chamou muita atenção. Eu falei, poxa, ficou tão linda essa cena, que eu acho que foi a hora da morte, acho que foi a morte que mais me impactou, que as pessoas se movimentavam muito e os efeitos, uau, que incrível, eu quero fazer parte disso, mas como? E eu lembro que a gente colocou o nome na lista de espera. O Preto sempre tinha esse caderninho, esse lista de espera na secretaria, e eu coloquei. Quando, penso que não, no outro ano, a gente recebia o convite por uma cartinha, um telegrama que chegava na nossa casa. Eu, Via Sacra, não acredito! Então, pra mim, foi um sonho realizado estar na Via Sacra. Que então, legal. Todos os membros recebiam isso, né? Essa cartinha em casa para fazer parte do grupo Via Sacra. E é engraçado, né? Você está falando da questão até de uma lista de espera, quer dizer, movimenta tanto a cidade. É uma coisa tão almejada que você tem lista de espera. Tem gente assim que está ali esperando para ter uma chance de entrar, né? Muito legal isso. É porque, de acordo com o grupo, são 1.400 membros. Então, às vezes, de 3 em 3 anos, renova-se essa lista, porque pessoas saíram, ou não se recadastraram, ou já se foram também. E aí a gente precisa preencher essas vagas. Aí tem essa lista. Planaltina tem uma coisa muito forte de tradição popular, né? A Via Sacra é um evento que movimenta o Distrito Federal inteiro, é belíssimo e é uma coisa realmente que entrou no calendário cultural, não só da cidade, mas vem gente de fora para assistir, né? Mas Planaltina não tem só a Via Sacra, né? A tradição popular ali pulsa. Sim, temos a Festa do Divino, que acontece após Via Sacra, né? Que é um encontro, o aquecer do Espírito Santo de acordo com a religião católica, com as tradições católicas e religiosas, né? Que é a Festa do Pentecostes, né? Os 40 dias. Temos também aí o Vale do Amanhecer, que é uma tradição que embarcou mundialmente. Nós temos aí não só o Templo Mãe, que é em Planaltina,
que é o Vale do Amanhecer. Nós temos aí as culturas dos grupos periféricos de cultura popular, que é a cultura cigana, temos quadrilhas juninas também, o movimento hip hop, o movimento artesão, o movimento do grafite, o movimento dos grandes compositores, o movimento do catira também. Então, Planaltina tem ali algo sempre escondidinho, mas sempre está ali alimentando a... Fervendo, né? Sempre. Agora, tem um lado também que dá muita pena, que é a questão da preservação da própria cidade, né? Que a gente viu agora recentemente, aquele sobrado lindo da Dona Neguinha desabando, né? Assim, abandonado mesmo. Então, os moradores também se ressentem disso, né, Leandro? Sim, principalmente aqueles que se movem pela cultura e pelo patrimônio, né? E tem noção do valor, né? Histórico e cultural daquilo ali, né? Eu até respiro fundo porque... É um descaso enorme das próprias políticas públicas. Eu sei que há toda a mobilização dos próprios conselhos de patrimônio, mas precisa também ter uma ação muito forte, não só da própria comunidade, nem só dos artistas, mas eu acho que o olhar das políticas públicas precisam ser direcionadas para isso, porque não é simplesmente aplicar um recurso financeiro naquele lugar para restaurar, mas é entender o simbolismo, entender a história que está enraizada naquele lugar. Por exemplo, a Casa de Câmara e Cadeia, que é a Casa do Artesão. Tem-se uma placa que está ali para fazer o restauro, mas... a gente não vê uma movimentação. Pelo menos eu, quando passo ali, eu não vejo. Espero que tenha. Espero que tenha realmente essa mobilização. Porque a gente vai vendo toda essa história desaparecer, como desapareceu a casa da Dona Neguinha, assim, vai... Sim. As coisas vão sumindo e você não consegue preservar essa memória. E aí a gente brinca muito, né? Se Planaltina tivesse preservado aqueles casarões todos, as praças, seria a Pirenópolis do Distrito Federal, né? Que as pessoas visitariam para ver, né? Para ter essa experiência de você estar andando num lugar que está cheio de história. Sim, eu acho que vai muito mais além. Eu acho que também vai numa questão de Planaltina ser uma cidade dormitória, de ser a mais antiga, porque ela tem mais de 200 anos, historicamente falando. Mas precisa de uma estrutura para receber esses turistas, sabe? Tanto para a Via Sacra, quanto para a Festa do Divino. Eu acho que todo o patrimônio, todos os pontos turísticos precisam de um olhar, um cuidado para que isso aconteça. Porque a vontade não nos falta. Por exemplo, temos ali o próprio Vale do Amanhecer, o Morro da Capelinha, a Pedra Fundamental. Temos aí reservas ecológicas, cachoeiras incríveis que poderiam ser exploradas com todo o respeito, com todo o carinho pelos turistas. E Planaltina, infelizmente, não tem essa infraestrutura para recebê-los, né? De hotéis. Tem, mas eu acho que precisa de algum olhar mais específico para isso, para esse respeito, esse carinho por Planaltina. Tem o maior São João do Cerrado em agosto, né? E o balé Flor do Cerrado é outro, porque você faz milhões de coisas, tá sempre envolvido com alguma coisa. Você é coreógrafo também do Flor do Cerrado, né? Sim, estou como coreógrafo do balé desde 2019, né? Eu sou do balé estou no balé desde 2013, entrei 13/14, 10 anos já, né? Uma década de... Graças a Deus aí os trabalhos, eles sempre seguem aí com muito... E porque vai ser o São João do Cerrado esse ano é 18, 19 e 20 de agosto. Isso. O que vocês estão preparando? Dá para dar algum spoiler, assim, da apresentação no São João do Cerrado? Então, o balé, ele sempre traz alguma inovação quando se trata da temática, né? A Edilane, ela gosta de guardar muitos segredos até pra gente. Né? Então, ela... Fica difícil dar algum spoiler, Ela né? é a nossa canastra da Emília, né? Porque toda vez que abre a canastrinha sai alguma coisa. Então, a gente fica esperando esses grandes segredos da Edilane. Mas sempre o balé sempre traz alguma coisa voltada para a temática do ano. Por exemplo, esse ano de 2013 vai ter uma grande festa no dia 20, que vai ser celebrando os 50 anos do movimento hip hop, vai ter... Eu achei muito legal ela ter feito essa homenagem, esse casamento,
Porque, como você falou, assim como Planaltina, Ceilândia também tem várias manifestações culturais diferentes e a cena do hip hop ali é fortíssima, né? Sim. Então, já vi o Japão do Viela 17, já tá postando coisa, vai estar lá no palco. Achei muito legal esse casamento. E vai ter coisa boa vindo aí pelo balé também. É, vai né? ter coisinhas boas aí envolvendo esse Tem que movimento. ir pra ver. Tem que ir pra ver, tem que prestigiar. Tem vários artistas aí de renome nacional, além do próprio movimento hip hop que vai vir aí. São 15 anos do maior São João do Cerrado. Já é 15 anos? Nossa, é muita coisa, hein? Então a Edilane tá preparando muita coisa aí. Ela é o grande mistério dessa festividade. Então, E o Flor do Cerrado vai se apresentar nos 3 dias? sim. O Balé Flor do Cerrado sempre apresenta na abertura. Abrindo, né? Normalmente abre a grande festa é aberta com uma apresentação do Flor do Cerrado. Sim, e a própria Edilane sempre dá oportunidade para grupos locais apresentarem ali no palco principal. Esse ano vai ter aí, vai estar retornando o Sítio São João, vai estar retornando vários mimos da Edilane ali pro São João em comemoração aos 15 anos, porque não tem como falar de Planaltina sem falar de Transições, Via Sacra, Festa do Divino. E não tem como falar de Ceilândia sem falar do movimento hip hop, São João do Cerrado, as quadrilhas, não tem como. Exatamente, são indissociáveis. Você faz 1 milhão de coisas, já deu para ver aqui, porque a gente falou milhões de coisas, e além disso tudo, você ainda está como bailarino da CIA Duo de Dança, né? Como é que você consegue tempo para isso tudo? Quantas horas tem seu dia? Então, eu me pergunto todos os dias, meu Deus, onde é que eu tava com a cabeça, né? Pra me colocar em tantas coisas, né? Mas... é ousado. Enquanto eu tiver saúde, eu quero fazer, mas sem tantos atropelos, né? Então, o Rodrigo Mena Barreto, ele é um cara super especial na minha vida. Ele é uma inspiração pra gente. Ele é incrível, ele realmente é incrível. Então, tem momentos que não tem como dizer não para as propostas que ele nos faz, né? A Du tá aí fazendo 22 anos. Eu sou aluno dele desde... vai fazer 4 anos. Esse ano vai fazer aí 1 ano que eu tô na Du. E aí, compondo esse corpo de baile. Então, como eu faço aula durante a semana... Então, como o Rodrigo, ele é muito ousado. Ele gosta muito de inovar e colocar a gente como os grandes desafios. Então, a Du é um grande desafio, uma grande paixão que eu tenho. E isso agrega muito ao meu corpo. Então, estar na Du também com bailarina é muito bom, porque eu falo, olha, Rodrigo, me usa enquanto bailarino. Então, tô aqui como bailarino, então pode me usar sem nenhum problema. Muda a chavinha, né? Passa de coreógrafo só para bailarino. E eu vou encerrar perguntando o que é a Brasília para você. A gente falou muito de Planaltina, dessa importância, desse peso que Planaltina tem na sua vida. E aí você pode falar de Brasília pelo seu pedacinho ali de Planaltina ou desse quadradinho todo. Você pode falar de Brasília da maneira como você quiser. Mas o que é essa cidade para você? Brasília é o caldeirão. Eu falei no início sobre o caldeirão, né? Então, qualquer mistura que vem nela, vinga bem. Então, para mim, Brasília hoje é uma das grandes referências no Brasil. Porque quando a gente vai para fora e quando a gente fala de Brasília, as pessoas têm um outro olhar por Brasília. Não só o olhar político, mas elas conseguem enxergar um outro quadradinho. Então, esse caldeirão se mistura nessa identidade que é Brasília. Então, não tem como a gente ir para fora e falar, somos de Brasília. Ah, Brasília de fulano. Ah, Brasília de cicrano. Isso é ótimo. Não é a Brasília da política somente, mas é a Brasília desse povo que se faz presente nesse caldeirão. Maravilhoso isso, porque é quebrar essa imagem que a gente que é brasiliense e vive aqui sabe que não é a imagem correta da cidade. Não. É um pedacinho muito pequenininho que representa muito pouquinho do todo que a gente tem aqui. Então é muito legal ouvir você falar isso, porque foi, eu acho que uma batalha de muitos brasilienses para quebrar essa imagem e trazer essa nova imagem de Brasília sendo produtora de cultura, com uma identidade própria, rica, pulsante. E eu adoro essa comparação com o caldeirão, porque eu acho que Brasília realmente é um caldeirão. E sempre sai coisa boa. Sempre sai dessa mistura, né? Nós temos que saber como misturar. Uhum. Com quem misturar, como faz essa mistura, porque aí a coisa acontece. Por exemplo, o meu caldeirão tem Via Sacra, tem São João do Cerrado,
tem esse bobear, a gente Pimba, tem a Dúcia de dança, tem pessoas incríveis desses movimentos todos que faz dessa história, desse caldeirão do Leandro se transformar nessa realidade, porque eu não faço nada sozinho. A Transições, ela não faz nada sozinho. Existem vários parceiros, várias referências que a gente não pode deixar de mencionar nunca. Porque quando a gente faz junto, a gente consegue ir longe. Com certeza, quando a gente faz junto, a gente consegue ir longe. Disse tudo. Muito obrigada pela presença aqui, foi ótimo bater esse papo contigo. E o Sesc Cultura ao Quadrado volta na próxima semana. Aguardem.